Pelos todos aqui no ITA, aqueles que nos visitam pela primeira vez, aqueles que já são nossos conhecidos. É bom revê-los novamente. Estamos aqui agora para apresentar a sessão técnica 2, Estatística Aplicada e Simulação. Eu sou o Coronel Marques, da Reserva, do Laboratório de Engenharia Logística do ITA. Estou no laboratório há 8 anos, estamos coordenando a área de maintenance. Então, esses assuntos aqui estão relacionados à logística também e simulação, que é uma formação também que temos ali no laboratório, que muito nos interessa. E eu convido a todos, se tiverem a oportunidade de nos visitarem no laboratório de engenharia logística. Bom, para a nossa sessão técnica, nós teremos 3 trabalhos. Análise dos fatores de desgaste dos pneus de aeronaves em operações militares, Raoni Barros. Manufatura enxuta, oportunidade para a gestão da manutenção de armamento leve no Exército Brasileiro, Anamel. E proposta de um emulador de ameaças radar de 1 a 18 GHz, baseado em instrumentação de radiofrequência para testes irradiados em solo do sistema de alerta radar da aeronave H225 Mike. Vinícius Monteiro. Ok. Vamos dar início então à primeira palestra. Só lembrar que serão 15 minutos de apresentação, mais 5 de perguntas, das quais nós interromperemos com 20 minutos impreterivelmente, para mantermos o sincronismo do nosso evento. Muito obrigado. Bom dia, eu sou o Capitão Miranda, sou aluno de mestrado aqui no ITA. É uma satisfação a gente apresentar o doutor de um trabalho que se iniciou na disciplina de análise e design de experimentos. E é um pouco exótico, né, a gente, no século XXI, a gente chegar à análise de desgaste de fatores, mas se fizermos a análise estatística de qualquer fenômeno através das metodologias que foram aplicadas, a gente pode tirar boas conclusões e também melhorar a nossa gestão logística, a gente pode melhorar os nossos processos. Então, vamos além do preconceito, né, de somente pensar na questão pneu, mas pneu, que coisa inédita, né? Não tão inédita assim, né? Mas não usual. Mas vamos realmente atentar o que a metodologia da análise de design de experimentos pode trazer para a gente, que foi a proposta desse artigo, pode trazer para a gente contribuir, né, para a Força Aérea e para as demais instituições. Então, análise de fatores de gasto de pneus em aeronaves e em operações militares. Sou o Capitão Miranda, como já falou, o professor Mauro Caetano está aqui também, meu orientador, ajudou, e o professor da matéria, o professor Ricardo Sutério, do INPE, também colaborou muito. Então, o nosso objetivo é apresentar a análise estatística do desgaste de pneus em aeronaves Eco R99 da Força Aérea Brasileira. Eco R99, eu fui do Esquadrão Guardião, segundo o 6º Grupo de Aviação, que fica sediado em Anápolis. Obviamente, é o esquadrão que eu tinha acesso aos dados, tinha contato com o pessoal da área logística, e como a gente estava na disciplina, a gente precisava de material, né, dados estatísticos, dados de amostrais para a gente fazer essa análise. Foi dada na disciplina a proposta de a gente fazer a análise dos pneus, e a gente prosseguiu e fizemos, né, o contato com a base aérea de Anápolis. O pessoal prontamente passou os dados para a gente e conseguimos fazer a análise. Então vamos seguir esse roteiro: contextualização, uma pequena revisão de literatura, métodos, os resultados e a discussão do que a gente conseguiu nesse estudo e algumas conclusões. Então, contexto: essas aeronaves, elas são o Eco R99. O Eco é esse aqui, né, com o radar em cima, né, que o pessoal chama de grampeador, né, não gosto muito, mas é o que tem. E ali o R99 são aeronaves de vigilância e de sensoriamento remoto, são aeronaves estratégicas para a Força Aérea, e elas são muito utilizadas, né, na vigilância e proteção da Amazônia, né? Mas, além da aeronave, né, da questão do militar, né, dessas aeronaves, a plataforma que essas aeronaves utilizam é o Embraer 145. O Embraer 145 é uma aeronave regional que foi muito pulverizada no mercado internacional, né? Uma aeronave de grande sucesso. Então, a partir do momento que fazemos a análise dos pneus do Eco R99, automaticamente nós estamos estendendo isso aí para uma ampla gama de aeronaves pulverizadas no mercado internacional. Então, a gente consegue uma relevância, né, no estudo desses modelos Eco R99 para a gente atingir os demais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplares. A gente tem na American Airlines e outras companhias, e ali
É o Eco 99 da Grécia, inclusive. Então, vamos verificar o que a revisão de literatura tem para a gente, né, em relação a desgaste de pneu. Agora, a gente entrando um pouco mais, né, na questão desgaste de pneu. Não vou ficar lendo, vou tentar me ater o que a gente, em geral, vê na literatura, mas, basicamente, o que a gente vê na literatura são algumas situações. A situação do fenômeno desgaste de pneu, a dinâmica que acontece no desgaste do pneu, basicamente, quais são os fatores físicos e ambientais que vão promover ali o desgaste. E a gente também tem uma análise mais detalhada dos fatores, né? Eu vou passar no próximo slide para a gente ver. Então, o que acontece? Na visão de literatura, a gente pôde perceber que, no exemplo do Eco IR-99, a aeronave vem com a velocidade na aproximação final, e o pouso e a frenagem é o momento onde a gente mais tem desgaste. Por que eu estou trazendo essa aeronave pousando, né? É o momento em que a aeronave tem mais energia cinética ali em contato com o solo, e vai demandar muito dos pneus e dos freios, dos discos de freio, a parada dessa aeronave. Então, a gente vai realmente ter muito desgaste. Então, a aeronave é aproximadamente 250 km por hora. Quando ela toca na pista, aproximadamente 0,1 segundo, ela sai do repouso relativo ali, com relação ao trem de pouso da aeronave, e acelera na mesma velocidade, né, atinge a mesma velocidade que a aeronave está se deslocando ali com relação ao solo. Então, veja, alguém já viu mais ou menos um pneu? O pneu é muito pesado. Para a gente ter essa retirada da inércia e colocar o pneu em movimento ali, demanda muita energia. Então, obviamente, vai ter um desgaste muito grande. Então, um aquecimento, vai derreter uma fina camada, parte desse desgaste vai se converter em partículas ali que vão ficar presas na pista, e comumente os caminhões ali de limpeza da pista passar, né, na pista, retirando esses resíduos, e parte é convertida em fumaça, né? Então, a revisão de literatura traz muito essa visão, né, do fenômeno acontecendo. Em outras literaturas, a gente tem aqui detalhadamente, né, quais são os fatores que fazem esse desgaste acelerar ou diminuir. Alguns estudos mostram alguns fatores como a calibração dos pneus, né, se o pneu está calibrado na pressão certa, na correta. Ali a gente também tem as diferenças entre o tipo de pavimento, se o pavimento de concreto ou pavimento de asfalto apresentam maior aderência ou menor aderência, e alguns estudos mostram que o concreto apresenta maior aderência, ou seja, coeficiente de atrito no concreto é maior. E a gente tem até alguns estudos que mostram simulações computacionais, né, no desgaste do trem de pouso de ônibus espaciais, né, e nesses estudos mostram até que a velocidade, né, que a aeronave toca o solo aumenta, né, consideravelmente o desgaste, né? Quanto maior essa velocidade, né, que a aeronave se aproxima para tocar o solo, maior também vai ser o desgaste. Mas, agora, passando para os métodos, né? Então, uma coisa que a gente quis trazer para esse trabalho, que pode até ser considerado uma inovação, né, de processo, a gente, na base aérea, vida operacional, quem tem contato, né, tanto chão de fábrica, quem está em contato direto, nós não temos laboratório para ficar tirando o pneu do avião, ficar pesando o pneu, quanto que desgastou. Não existe esse recurso acadêmico na vida operacional para a gente ter, né, uma assertividade de quanto foi esse desgaste. E aí que talvez tenha sido a nova possibilidade de análise, né, através da análise estatística desse desgaste. O tempo que esse pneu ficou sendo utilizado na aeronave. Então, essa é a proposta. Então, a gente viu que vários approaches nos estudos ali na turma, né, consideravam retirar o pneu, pesar ou colocar alguns equipamentos laser para verificar quanto que teve o desgaste ali, né, qual que foi a dimensão do desgaste. E numa base aérea a gente não tem esses recursos, a gente precisa de um processo simples e efetivo. Então, essa que foi a nossa proposta, né? Explicando um pouco mais por que nós tivemos esse vislumbre de que analisar o desgaste pela vida útil do pneu, né? Quantos pousos o pneu suportou. Então, que foi a ideia por trás do trabalho, né? Então, todo
a inspeção intervoo, né, que a gente chama entre voos, quando a aeronave pousa antes dela decolar, analisa-se o estado dos pneus. Né? Existe uma série de inspeções, né? Os pilotos fazem inspeção, o mecânico faz a inspeção, e quando se chega a essa imagem aqui que a gente tem, né, que é a primeira camada, que foi a primeira banda de rodagem se desgastou e apareceu a primeira camada, é o momento da substituição do pneu. Então, quantos pousos foram suportados até aparecer essa banda de rodagem? Esse é o nosso fator que queremos analisar. Quantos pousos um pneu suportou, né? Nesse sentido, até aparecer a primeira camada para substituição. Vejam, nós não precisamos fazer uma medição, nós precisamos ter um controle adequado dos processos. Precisamos saber exatamente, mas isso o pessoal nos esquadrões fazem, né? Então, todos os pousos são reportados, são registrados, então existe realmente um processo bem efetivo de registro desses dados. Então, se conseguimos registrar quantos pousos aconteceram ali naquele intervalo entre a instalação do pneu e a sua substituição, a sua remoção por conta do aparecimento da primeira banda de rodagem, nós temos, então, uma medição de vida útil do pneu. Quantos ciclos ele suportou, quantos pousos o pneu foi capaz de suportar. Então, esse é o motivo dessa imagem. E, dado que nós agora temos a nossa variável de análise, que é o número de pousos que o pneu vai suportar, quais são os fatores que vão alterar esse desgaste? Então, no banco de dados que nós recebemos da base aérea, alguns poucos fatores ali a gente pôde perceber que foram registrados. Obviamente que mais fatores existem, né? O nosso estudo não conseguiu contemplar, mas os que a gente conseguiu perceber foram a marca. Duas marcas eram possíveis de ser utilizadas na aeronave, e aí pode se perguntar, né? Pode instalar duas marcas no mesmo trem de pouso? Sim, é permitido. O manual da Embraer é permitido nessa aeronave. Então, nós percebemos que é registrado no banco de dados o dia da instalação, o número de pousos que a aeronave suportou, qual era a marca do pneu e qual era a posição do pneu. Então, existia o registro se os pneus eram instalados na parte interna, ou seja, mais próximos à fuselagem, ou externos, ou seja, mais afastados da fuselagem. E, além disso, a gente tem os fatores aleatórios, né, os fatores de desgaste aleatório. Esse aqui, por exemplo, não sei se está muito claro, mas aqui a gente tem um pneu que teve um desgaste mais acelerado por conta do travamento do disco do sistema de freio da aeronave. Então, obviamente, esse pneu ele não suportou todos os pousos que ele poderia. Isso entra como fatores de erro aleatório. Nós não temos controle sobre esses erros, né? Aqui o pessoal da base aérea foram os dados que eles passaram, e aqui a nossa equação que a gente colocou, né, para modelar esse fenômeno. Então, aqui é o número de pousos, a média do número de pousos, o fator marca, o fator posição, o nosso erro aleatório, e aqui a gente tem dois níveis, né, para cada. Então, o fator marca tem dois níveis, né, marca 1, marca 2, e a posição do trem de pouso tem posição externa, posição interna. Então, como a gente vai fazer a análise estatística desse número de pousos? Através da NOVA. A NOVA ela responde bem a essa necessidade de verificar a diferença entre médias, né? Principalmente quando nós temos médias com várias características. Então, a gente tem a média com um fator, média com outro fator, né? Então, no caso aqui, a gente teria 4 médias. Então, a gente quer verificar quais são os fatores que vão interferir, né? Então, aqui foi um algoritmo que a gente inseriu no RStudio, utilizando a linguagem de programação R para fazer essa análise estatística. E aqui a gente tem o nosso output. O único fator que se mostrou significante estatisticamente foi o fator posição. O fator marca não representou significância estatística nesse estudo. E aqui a gente colocou o p-valor, né, que foi apresentado. Aqui o número de médias aproximadamente, as marcas ali não apresentaram realmente diferença, né, significativa. Já o fator posição interna e externa apresentou realmente uma diferença significativa. E aqui a gente pediu até ajuda para o pessoal da pesquisa operacional, né, para fazer
a análise, se a gente considerar uma média de voo de 2 horas entre voo, a gente viu que é aproximadamente 225 horas para os pneus externos, para os pneus internos, 170 horas para os pneus, 225 para os pneus internos e 170 para os pneus externos, né? E aí a gente consegue fazer um dimensionamento, utilizando uma programação linear, jogando no software MPL, de aproximadamente 1.200 horas de voo, né? Seria possível a gente voar, né, com um estoque de 50 pneus. Aqui a gente tem a distribuição, né, em plot, aqui é o fator posição, aqui é o fator marca, e aqui uma análise que a gente fez, né, em decorrência da nova, que é o teste de Shapiro-Wilk, o teste de normalidade. Aqui a gente fez a distribuição QQ-plot dos resíduos. A gente vê que os resíduos se aproximam levemente aqui no centro, né, de uma reta. Então a gente pode dizer que a gente tem uma normalidade dos resíduos. Então a gente consegue dizer que, no caso, a nova ela realmente foi acertada nesse caso, o uso da nova. E os resultados e discussões, né, agora eu vou falar o que a gente pode tirar, né, dessa questão. Quando a gente fala que não houve diferença na média entre as marcas, o que isso pode dizer para a gente? Pô, mas o seu trabalho não teve de nada. A marca não representou diferença significativa? Não. Na hora da compra, se a marca não faz diferença, a gente pega o mais barato. Não tem para que a gente escolher a marca 1 ou a marca 2 operacionalmente, se elas não representam a questão de preço. Vamos reformular. Se a marca 1 e a marca 2 não representam diferença operacional, a gente pega mais barato. Então, essa foi uma conclusão interessante desse estudo. E outra, se os pneus externos apresentam uma diferença na média, a gente, né, dos pneus internos, a gente também mostra que a questão do desgaste pelo número de pousos também é válida, né? E a gente consegue fazer o dimensionamento do estoque. Aqui, eu não sei se eu coloquei, mas o preço de um pneu, mais ou menos, nas últimas licitações, é aproximadamente R$4.000 por pneu dessa aeronave, né? Então, imaginem, né, se a gente compra um estoque de 70 pneus, que foi uma das últimas compras, a gente tem uma compra de R$280.000, não é isso? R$280.000. É um preço muito alto que a gente paga. Então, vai gerar uma diferença, vai realmente ter uma significância nos processos organizacionais, né? Se nós considerarmos essa análise, que não vai fazer diferença, né? A marca não faz diferença, a gente escolheu o mais barato. Se pudermos escolher o mais barato nesse caso, obviamente a gente está salvando o recurso público e tendo uma gestão mais eficiente. Então, eu coloquei, né, a economia não se limita aos recursos financeiros. Nesse contexto, a economia de recursos naturais é tão importante na busca de um mundo mais racional e sustentável. Então, agradecimento eu coloquei também aqui ao comandante do 2º Sexto, o pessoal que trabalhou, o sargento Couto, o capitão Fabrício também ajudou lá a passar os dados que nos ajudaram a concluir esse estudo. Coloquei as referências aqui, quem tiver a curiosidade. E aqui eu coloquei o contato ali, não sei se ficou muito claro. E aqui uma lembrança, né, da nossa vida operacional aí. Momentos muito felizes aí que eu passei no 2º Sexto. E a gente tem a possibilidade agora de fazer o estudo e trazer alguma contribuição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Miranda. Temos um momento para perguntas. Abro para a audiência perguntas. Temos 2 minutos. Bom, Miranda, primeiramente, parabéns aí pela sua apresentação, né? Sou o tenente-coronel João Luiz do DCEA. É uma pergunta de leigo, até a sua apresentação me surgiu até uma ideia aqui, não sei se já foi pensado, né? É prático, já que você tem esses dados, né, do pneu interno, pneu externo, havia um momento ótimo para fazer uma mudança de um com o outro, para aumentar essa vida útil, né, do conjunto? Seria prático isso? Coronel, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente poderia até fazer alguma experimentação, né? A análise e design de experimentos
ela é utilizada exatamente para casos como esse. Por exemplo, se nós invertermos agora, em determinado momento do processo, se nós invertermos isso, será que vai dar diferença na média? A análise de design de experimentos é uma disciplina que nos ajuda exatamente nesse tipo de resposta, porém não é prático. Quando a gente para a aeronave para substituição dos pneus, a gente coloca a aeronave no estado indisponível. Então, eu, pela experiência que tive do esquadrão, eu acho que operações não deixaria a gente parar a aeronave para fazer a inversão do pneu ali, né, num caso que a gente necessita da aeronave, né, para cumprir a missão. Então, esse contexto operacional, às vezes, é um pouco impeditivo para a gente fazer essas avaliações. É possível que, em algum momento, né, se tiver uma disponibilidade de aeronave para fazer o experimento, eu acho que seria válido, mas, do ponto de vista operacional, eu não acho que seria aplicável. Mas eu acho que é uma possibilidade de investigação, e a análise de design de experimentos ela é uma boa resposta para a gente modelar o experimento e verificar se a gente teria uma diferença, né, na média, ou se a gente conseguiria salvar mais vida útil do pneu. Não sei se responde a... Ok, obrigado. Nada. Obrigado pela pergunta. Terminamos o nosso horário. Pedindo mais uma salva de palmas para o nosso apresentador. Obrigado, Veranda.